Sabe o que de fato separa uma pessoa da outra? Não são as circunstâncias, mas algo muito mais profundo, a mentalidade. Hoje a gente vai mergulhar nos ensinamentos da diaconisa Márcia Araújo para entender como é que os nossos pensamentos não só moldam a nossa realidade, mas podem literalmente escrever o nosso destino. E a ideia central é exatamente essa. No fim das contas, não é o que acontece do lado de fora que define os resultados, mas sim a nossa configuração interna, o nosso jeito de pensar. É como se fosse o software que roda a nossa vida, sabe? E é daí que tudo começa. Tá, mas como é que um simples pensamento se transforma em um destino? Parece meio abstrato, né? Bom, é justamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos entender essa conexão que é super direta e poderosa entre o nosso mundo interior e os resultados que a gente vê por aí. Pensa na mentalidade como o motor de um carro. É ela que vai determinar a nossa capacidade de avançar, de fazer aquelas transições que a vida pede e, o mais importante, de se alinhar com o nosso verdadeiro propósito. Sem a mentalidade certa, é como se esse motor nem desse a partida. Certo. Mas o que é que impede esse alinhamento? Muitas vezes, a gente tem uma tendência a repetir os mesmos padrões, quase como se estivéssemos presos num looping. De onde será que vêm esses ciclos e por que é tão difícil escapar deles? E aqui vem uma ideia muito forte. Sabe aquela sensação de andar em círculos, ou até de andar para trás na vida? Talvez não seja uma falha nossa. Muitas vezes, isso é só a gente repetindo um roteiro antigo, um eco de ciclos que as gerações passadas viveram. E o mecanismo por trás disso é fascinante. O material sugere que a gente herda muito mais do que a genética. As chamadas heranças emocionais também são passadas para frente. E mais fundo ainda, existe uma espécie de guardião na alma, tipo uma bússola interna, que nos puxa magneticamente para os mesmos caminhos dos nossos antepassados. E aí, o resultado é a repetição de ciclos. Então, se a repetição de ciclos é uma prisão, qual seria a chave para a liberdade? A resposta, segundo a fonte, começa com a busca por um estado interno bem específico. Vamos ver qual é. Isso aqui ilustra a ideia de um jeito brilhante. Paz não é um estado passivo, de ausência de problemas. Pelo contrário, é o terreno fértil, o ecossistema interno que a gente precisa para que a prosperidade em todos os sentidos possa florescer. Sem esse ambiente, nada cresce. E como a gente alcança essa paz? A orientação é abandonar os papéis que nos aprisionam. Deixar de ser o vilão, o bonzinho que sempre se sacrifica ou a vítima das circunstâncias. Deixar essas máscaras de lado não é ser passivo, não. É o ato que permite que a nossa alma encontre o seu verdadeiro centro de paz. E essa busca pela paz se reflete no comportamento. A verdadeira conexão espiritual por essa perspectiva não está só na prostração, mas nas nossas ações do dia a dia. É o nosso comportamento, moldado por uma mentalidade de paz que demonstra o nosso verdadeiro alinhamento. Vamos agora para uma próxima parte, que explora uma dualidade muito poderosa, a relação entre um caminho que já está determinado e o poder da nossa escolha individual. Olha só esse contraste. De um lado, a ideia de um destino já escrito. Do outro, o poder de escrever a nossa própria história. Mas como isso funciona? A chave está nas nossas decisões. São elas, impulsionadas pela nossa mentalidade, que podem nos alinhar ou nos desviar do caminho original. E essa é a pergunta central, um convite para a gente refletir fundo. A história que cada um vive hoje corresponde ao potencial da história que foi escrita para essa pessoa? O espaço que existe entre as duas é onde mora o trabalho de transformar a mentalidade. Para fazer essa transformação, a fonte aponta uma ferramenta específica. A Bíblia é apresentada aqui não como um simples livro de história, mas como um veículo ativo que transfere uma nova mentalidade para a vida da gente, capaz de reescrever nossos padrões internos. E isso tudo nos leva à seção final, a mais prática. Como de fato a gente pode quebrar os ciclos e as correntes para viver a história que foi escrita para nós? E aqui está a promessa. A libertação é um ato duplo, uma intervenção externa que quebra as correntes e uma ruptura interna na nossa mentalidade que garante que esses ciclos não se repitam. Uma coisa depende da outra. Mas olha, tem um alerta aí importante. A inação não é um estado neutro. A passividade, a falta de decisão e de ação cria um vácuo, um terreno que pode ser ocupado por influências negativas, nos mantendo presos aos velhos ciclos. Então, quais são as ferramentas para essa libertação ativa? A fonte aponta para 3 conceitos poderosos. Primeiro, proclamar a liberdade, que é um ato de declaração. Segundo, a remissão do tempo.
A ideia de que o tempo perdido pode ser recuperado. E, um ponto crucial, o perdão divino. E esse conceito de perdão é transformador. Não se trata apenas de esquecer, é descrito como um verdadeiro reset, uma viagem no tempo que anula o erro, limpa o passado e nos devolve ao presente com uma nova oportunidade de fazer a escolha certa, livres do peso anterior. E a gente termina com essa reflexão. Se essa redefinição fosse possível, se o passado pudesse ser totalmente redimido, o que isso mudaria nas nossas escolhas, aqui e agora? Essa pergunta resume tudo. O poder de escolher, a chance de recomeçar e a força de uma mentalidade transformada.